Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então hoje, para matar a minha vontade de dar um pouquinho, eu resolvi fazer um videozinho para vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da escravidão, tá? A escravidão especificamente no Brasil. Eu sei que nos últimos meses a questão do racismo está ganhando muita visibilidade. A gente teve vários protestos, principalmente nos Estados Unidos, né? Nós, infelizmente, não temos a mesma consciência deles em relação ao preconceito. Muita gente finge que não existe preconceito no Brasil, mas infelizmente o preconceito racial é muito grande. Eu vou me ater mais à questão dos fatos históricos, pessoal, porque eu não estou no meu lugar de fala. Eu sou uma pessoa branca e por ser branca, infelizmente eu tenho alguns privilégios por ser branca, que para mim isso é o maior absurdo do mundo, mas então eu vou me ater mais aos fatos históricos, tá? Porque eu não sei como é estar no lugar de uma pessoa negra e ter passado por vários constrangimentos que a gente ouve vários relatos somente por você ter uma cor diferente, tá? Então, assim, eu não me sinto confortável para falar muito dessa questão de preconceito, por eu não ser uma pessoa que sofreu com isso na vida, tá? Que infelizmente eu acabo tendo privilégios por ser branca e ter olhos claros. Então a gente vai se ater aos fatos históricos, ok? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, que a escravidão, ela não começou com os negros, tá? A escravidão, ela vem lá do período da Grécia Antiga, tá? Os primeiros escravos eram loiros de olhos azuis e funcionava assim, tá? Tribo A guerreou com a tribo B perdeu, a partir de agora a tribo B é escrava da tribo A. Então, os escravos eram por guerra, tá? Por dívida, também tinha bastante isso no Antigo Egito. Não tinha nada a ver com essa questão de cor, tá? Então, como que começa a surgir essa ideia, né, de que o negro tem que ser escravizado? Surgiu muitas teorias, tá, pessoal, consideradas científicas, dizendo que os negros, por causa do tom de pele, eles eram mais burros, eles eram preguiçosos e eles tinham que ser combinados com alguém superior, ou seja, o branco, tá? Então, até a igreja, ela fez isso lá no século XV, tá? Ela fez algumas declarações a favor disso, concordando com isso. Então, é uma questão que tem raízes bem antigas mesmo, tá? Então, assim, no Brasil, a escravidão ela vai começar no século XVI, ou seja, logo após a chegada de Pedro Álvares Cabral, tá? A gente sabe aquela historinha manjada que Pedro Álvares Cabral parou aqui por acaso e tal, e aí ele encontrou os índios, eles começaram a trocar coisas, objetos do dia a dia por, por pedras preciosas e tal. E eles tentaram escravizar os índios, tá, pessoal? Não foi nessa primeira chegada, eles foram embora e tal. Depois volta algumas comitivas em 1500, final de 1539, 1540, e eles tentam escravizar os índios. Só que o que acontece? Os índios, num primeiro momento, né, assim que Pedro Álvares Cabral chega, eles foram amistosos, tal, né, não entendiam direito o que estava acontecendo, achando estranho que aquelas pessoas chegarem de boa, eles foram embora, beleza, a vida continua. Mas aí os portugueses começaram a vir com mais frequência ao Brasil em mais quantidade, né, porque eles queriam explorar o território. E eles começaram a querer usar a mão de obra indígena como mão de obra escrava. Mas quando eles voltam, eles querem explorar a mão de obra indígena, os índios não aceitam. Então, assim, porque como que era a vida dos índios, né, gente? Eles acordavam, eles queriam, iam caçar, dormiam, ficavam lá curtindo uma rede de boa. E eles não tinham essa questão do capitalismo, eu tenho que acumular riqueza, eu tenho que acumular riqueza. A questão era, eu preciso ter o que comer, ter onde dormir, praticar os meus rituais, né? Porque os rituais para os índios eram muito importantes, né? Os seus rituais religiosos, e boa. Então, até vem a fama do índio ser preguiçoso e tal, desse período. Não é que ele era preguiçoso, gente, é que ele tinha o tempo dele e ele não pensava em acumular riqueza, ele não precisava acumular riqueza, ao contrário dos portugueses, que vieram para o Brasil
para cada vez mais acumular dinheiro. Muitas tribos indígenas se revoltaram contra os portugueses, teve vários conflitos armados, tá? Que morreu de tanto índio quanto português. E os índios, eles tinham uma vantagem sobre os negros que viriam posteriormente, porque eles conheciam o território. Então, se eles fugissem, mas nunca mais que os portugueses iam achar, porque eles conheciam o território brasileiro como a palma da mão, diferentemente dos negros que vêm depois. Há outra coisa importante para falar dos índios, além dessa resistência, vamos dizer assim que eles conquistaram a simpatia da Igreja Católica. Porque era uma época que estava acontecendo a Reforma Protestante e o catolicismo tinha que se espalhar para outras regiões. Então vieram um grupo de jesuítas aqui no Brasil, tá? Um grupo de padres, e eles começaram a catequizar os índios. E eles falavam assim que o índio era o bom selvagem, que todos os índios que aceitassem seguir o cristianismo não precisariam ser escravizados, tá? Então, assim, foi uma forma de impor a religião católica aqui no Brasil. E os indígenas, na verdade, eles não queriam, porque a religião deles é totalmente diferente, é baseada em elementos da natureza. Então, assim, houve essa questão também. E uma outra coisa importante, gente, então os índios eles eram considerados como mão de obra desqualificada, porque eles não tinham nenhuma aptidão para trabalhar com o que os portugueses queriam. O primeiro ciclo econômico do Brasil foi a cana-de-açúcar e eles viviam da agricultura de subsistência. No continente africano, eles já dominavam algumas técnicas de mineração, de agricultura, né, por já ter sido explorado anteriormente. E lá a escravidão funcionava como eu expliquei para vocês agora há pouco, na questão de quem perdia a guerra. Então, os europeus, né, mas a gente está tratando especificamente de casos dos portugueses, resolveram trazer os escravos, tá? Endossando todo aquele discurso, tal, que o negro era inferior, e era simplesmente por isso que ele era escravizado, por ele ser inferior. Não se tem, pessoal, dados assim concretos de quando chegaram os primeiros negros, né, os primeiros africanos aqui no Brasil. Os dados mais confiáveis, vamos dizer assim, é que os primeiros negros chegaram ainda no século XVI e para trabalhar na cana-de-açúcar, tá? Principalmente para a capitania de Pernambuco. E é importante lembrar que o Brasil ele sempre foi um país escravista. Durante a maior parte da nossa história, pelo menos metade da população era negra. E como eu estava falando para vocês no início lá dos protestos dos Estados Unidos, nos Estados Unidos é cerca de 15% da população é negra. E eles já fazem aqueles protestos, né, que tem grandes repercussões. No Brasil, a gente tem mais de 50% da população entre negros e pardos. E, infelizmente, quando a gente vê essa população representada em cinema, em televisão, num hospital, por exemplo, a gente quase não vê negros. Então, os negros sofrem de um preconceito que vem desde a época da escravidão. E assim, para mim, um dos principais problemas do Brasil que vai ser muito difícil mudar enquanto a mentalidade das pessoas não mudarem. Porque, um exemplo, pessoal, pense um pouquinho, quantos médicos negros já atenderam vocês no hospital? Quantos professores negros dão aula para vocês? Quantos advogados negros vocês conhecem? Então, assim, é uma questão muito complicada. Muitos descendentes dos negros, eles sofrem com preconceito até os dias de hoje, tá? Então, é um assunto muito sério. Que eu vi uma frase, acho que é do Will Smith, se eu não me engano, que ele fala assim, não é que o racismo, o preconceito começou a ser praticado agora. É que antes não existiam tantas câmeras para você documentar esses atos racistas, tá? Mas voltando à história. Então, assim, como que funcionava essa viagem, né? Os portugueses negociavam, tal, né? Os escravos que viriam, eles sempre queriam os escravos mais fortes, eles olhavam muito a dentição, né? A arcada dentária era muito importante para ver a questão de saúde e tal. E eles vinham no porão do navio, tá? Eles vinham acorrentados, porque eles tinham medo que eles fizessem uma revolta, né? Ou que seria muito justo. E cerca de 1/3 dos negros morriam no meio do caminho. Alguns dos corpos eram jogados em alto mar, outros eles eram sepultados assim que chegavam aqui no Brasil. Tem várias
capitais brasileiras onde chegavam os escravos, que eles têm um local lá onde eram sepultados os escravos que não chegavam sem vivo. Muitos escravos, pessoal, eles acabavam cometendo suicídio, tá? Que é uma forma triste, mas é uma forma de resistência dos escravos, porque eles não queriam ter aquela vida, eles não queriam ser escravizados o resto da vida, então eles preferiam tirar a sua vida, tá? Então, eu já vou falar, teve várias formas de resistência, tá? Os escravos, eles não, como eu falei, que teve a resistência dos índios, os negros, desculpa toda vez que eu falo escravo, tá, pessoal? Vou tentar me referir a negros, porque eles não eram escravos, eles foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Os negros, então, eles também tinham formas de resistência, tá? Que eu vou falar aos pouquinhos para vocês. Então, é o seguinte, quando os escravos chegavam aqui no Brasil, os negros chegavam aqui no Brasil, eles eram, vamos pensar assim, um mercadão, assim, eles eram colocados um do lado do outro, como um objeto, tá? Eles eram um objeto, e as pessoas vinham, os fazendeiros, tal, escolher, tá? Aí tinha uma diferença entre os negros também, tá? Então, as mulheres que tinham uma melhor aparência, que era considerada melhor aparência pelos fazendeiros, elas eram escolhidas para trabalhar como trabalhadores domésticos, que, entre aspas, era um trabalho mais leve. E já os que eles consideravam ter uma aparência não muito boa, iam para a lavoura, iam para as minas. Então, e os próprios escravos, eles faziam uma classificação, tá? Tinham os escravos boçais e os ladinos. Boçal, pessoal, seriam aqueles mais ignorantes. Então, todos que chegavam da África e não sabiam o idioma local, eles eram considerados os boçais. Já os negros nascidos aqui no Brasil, eles eram considerados ladinos, tá? Que conheciam o idioma, então eram, entre aspas, mais inteligentes, tá? E tinha também, assim, os escravos de ganho, tá? O que eram os escravos de ganho? Os escravos de ganho eram escravos que, vamos dizer assim, eles tinham uma liberdade, até estranho falar, né? Mas eles tinham uma pequena liberdade, porque funcionava assim, eles poderiam sair da casa do senhor, engraxar sapato, por exemplo, e uma parte do dinheiro ficava com eles e a outra parte ficava com o seu senhor. Muitos vendiam doces, vendiam outras coisas, então, e assim, eles queriam juntar esse dinheiro para eles conseguirem comprar a carta de alforria deles. Era assim, era o sonho dourado de qualquer negro escravo daquela época. Então, muitos conseguiram, tá, comprar essa carta de alforria, mas muitos também não conseguiram, mesmo tendo dinheiro, porque o seu senhor escravo não queria que ele fosse liberto. E uma coisa importante, gente, é que esses escravos, muitos nas suas terras, eram reis, eram pessoas importantes. Aqui, eles eram tratados pior do que lixo, tá? Eu vou colocar umas imagens para vocês verem aí, sobre anúncio no jornal, porque eles faziam anúncio no jornal para vender o negro, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a questão dos castigos e das resistências, tá? Então, uma das resistências mais famosas, vocês já devem ter ouvido falar, é a questão dos quilombos, tá? Então, o quilombo mais famoso que a gente tem é o Quilombo de Palmares, que foi um quilombo, que foi uma comunidade que ela foi criada para os escravos fugidos, tá? Então, e quem comandava tudo era o Zumbi de Palmares. Então, foi uma comunidade que durou muitos anos, tá? Agregou muitos escravos, mas muitos negros fugidos, mas um dia acabou sendo descoberta e Zumbi dos Palmares foi morto, a sua cabeça foi colocada numa bandeja e foi levada para o centro da cidade para servir de exemplo. Olha o que acontece com quem quer desafiar os grandes senhores de escravos, tá? Então, eles tinham muito essa questão de castigos para deixar como exemplo. Uma coisa muito comum, vou passar umas imagens aí para vocês, que é de um artista que veio para o Brasil retratar o cotidiano brasileiro, Debré, mas ele acaba retratando
algumas coisas da escravidão, que não era a intenção do rei quando trouxe, mas mostram os negros sendo chicoteados em praça pública. Então, essa outra imagem, vocês estão vendo que ela está com uma mordaça. Vocês estão vendo aí que tem 3 furinhos, né? E esses 3 furinhos era para ela respirar, tá? E também para conseguir se beber água, assim, bem precariamente. Por que ela está com essa mordaça? É uma forma de castigo para ela não comer, e provavelmente ela trabalhava numa mina, e para ela não engolir nenhuma pepita, porque eles também faziam essa vigilância rigorosa e tal, para eles não engolirem as pedras preciosas. Então, assim, os castigos eram muito pesados mesmo, tá? Tem uma história que acho que a avó de vocês já deve ter falado assim, não pode tomar manga com leite faz mal, você vai morrer. Isso, pessoal, vem da época dos escravos, dos negros, tá? Por quê? O senhor queria impedir que eles bebessem leite, então inventava essa história para eles comerem só a manga, tá? Uma outra coisa muito ruim, eles não podiam professar a sua fé, né? Porque as religiões de matriz africana são muito diferentes do cristianismo, mas não, o Brasil era um país católico, os negros escravizados tinham que praticar o catolicismo. Então, assim, eles não podiam fazer os seus rituais, eles não podiam cantar suas músicas, eles eram presos nas senzalas, que era um cubículo assim, né? Não sei se alguém já teve a curiosidade de visitar uma senzala, mas o teto é muito baixo, é muito abafado. Então, assim, eles eram tratados da pior maneira possível, tá? E outra coisa muito triste é que lembra que eu falei das escravas das negras de boa aparência que acabavam sendo levadas para trabalhar nas casas, nos afazeres domésticos? Muitas vezes elas eram abusadas sexualmente pelo seu senhor e elas ficavam grávidas e essa criança, depois ela era tratada, vamos dizer assim, como um escravo da casa, tá? Porque elas tinham um tratamento, entre aspas, melhor do que os outros, por todo mundo saber que era filho do dono da casa, mas ninguém ia falar nada sobre isso. E muitas negras, uma outra forma de resistência, elas abortavam, porque elas não queriam que as crianças, que seus filhos tivessem a vida que elas tinham. Então, elas faziam abortos para impedir que eles vivessem uma vida inteira escravizados. Então, assim, né, a expectativa de vida dos negros era baixa e a taxa de natalidade também, porque eles evitavam ter filhos para não sofrer como eles estavam sofrendo. Então, pessoal, o Brasil ele foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, tá? Então, nossa escravidão foi abolida em 1888. A gente não tem nem 200 anos sem escravidão no nosso país. E assim, só que chegou um ponto, não sei se vocês vão lembrar, mas Portugal era um parceiro comercial da Inglaterra, assim, muito importante. A Inglaterra vamos dizer assim, como se fosse os Estados Unidos de hoje, tá? Então, o Brasil dependia economicamente da Inglaterra naquele período. E a Inglaterra, ela era super contra a escravidão. Ela queria acabar com a escravidão de qualquer forma. Era porque ela é legal? Não necessariamente, tá? A Inglaterra estava vivendo no período que ela estava, assim, o auge da Revolução Industrial, estava produzindo pra caramba. E ela precisava de mercado consumidor. Escravo não consome. Então, ela precisava que acabasse a escravidão para aumentar o seu mercado consumidor, aumentar seu lucro. E do outro lado, pessoal, tinha as elites brasileiras que não queriam acabar com a escravidão de jeito nenhum. Porque, assim, os escravos, para alguns fazendeiros, era o maior patrimônio que eles tinham, porque eles tinham investido muito dinheiro e tal, e eles não queriam perder, né, disso. Só que, de um lado, a gente tinha a Inglaterra, buzinando no ouvido do Dom Pedro II, que era o imperador da época, vamos acabar com a escravidão, temos que acabar com a escravidão. E do outro lado a elite, não podemos acabar com a escravidão, vai prejudicar muito a gente. Dom Pedro II tinha que fazer alguma coisa, né? Porque do jeito que tá, ele ia perder as elites, porque as elites ajudavam ele a ficar no poder, tá? Ou ele ia perder o apoio econômico da Inglaterra. Ele não podia perder nenhum nem outro. Então, como um bom político, o Dom Pedro resolveu falar assim, não, tá bom, a gente vai acabar com a escravidão, mas a gente vai acabar de forma gradativa, ou seja, em etapas.
tá? Então, primeira coisa, tem algumas leis, tá, que são importantes para a gente entender esse processo. Então, em 1850, ele assina a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Essa lei, ela proibia o tráfico negreiro, ou seja, a partir de 1850, não podia chegar nenhum navio negreiro de outro país podia aportar no Brasil, tá? Porque isso estava extremamente proibido. Então, o que começou? Começa a ter venda de escravos entre os estados brasileiros. Como a gente já estava na decadência do açúcar no Nordeste, os nordestinos vendiam principalmente para o estado de São Paulo, que estava no auge da economia cafeeira, tá? Então, começa a surgir uma luz no fim do túnel, né, para acabar com a escravidão. Pessoal, uma coisa importante que eu esqueci de dizer é ainda sobre a questão da resistência dos negros, tá, contra a escravidão. Eles faziam o trabalho devagar, tá? Eles faziam os trabalhos mal feitos como forma de protesto, eles quebravam algumas máquinas, tá? Então, eles, além das várias tentativas de fuga, tá? Então, eles tentavam, de alguma forma, resistir. Mas, continuando as leis. Em 1871, é assinada a Lei do Ventre Livre. O que queria dizer essa lei? Era o seguinte: a partir de determinada data de 1871, toda criança que nascesse de um negro escravo era considerado livre. Aí beleza, né? As crianças vão ter todas livres, né? Maravilhoso. Só que é o seguinte, pessoal, tem alguns detalhes nessa lei que ninguém fala muito. A criança, ela nascia livre, ok. Mas o fazendeiro, ele ganhava uma indenização do governo para ele sustentar essa criança até 6 anos. Lógico que ele não ia gastar nem metade do dinheiro, né, gente? Mas, e depois a criança estaria livre. Mas a criança, vamos pensar, uma criança de 6 anos, o que ela vai fazer sozinha no mundo? Ela tinha que ficar com os pais. Então, ela continuava trabalhando como escrava para acompanhar os pais. Então, essa lei do ventre livre também não virou muita coisa. Aí que vai surgir a lei mais interessante, tá? 1885, Lei do Sexagenário. O que seria essa lei, pessoal? Ela diz o seguinte: a partir de hoje, todos os escravos com mais de 60 anos vão ser considerados livres. Olha que maravilha, que beleza, né? Tipo uma aposentadoria para os escravos. Só que é o seguinte, que escravo chegava, que negro escravizado chegava aos seus 60 anos? Pouquíssimos. A maioria, pessoal, a expectativa de vida dos escravos era 30 a 35 anos no máximo. Então, quando um escravo chegava aos seus 60 anos, ele também daria prejuízo para o fazendeiro, para o seu senhor, porque ele teria praticamente que sustentar esse escravo, né? Porque ele não ia conseguir mais trabalhar direito. Então, foi uma lei absurda, tá? Até que em 1888, a gente vai ter assinatura no dia 13 de maio da famosa Lei Áurea, tá? Que foi assinada pela princesa Isabel. Isabel com S, tá? Isabel com Z sou eu. O que aconteceu, que fez com que a princesa Isabel resolvesse assinar essa lei, tá? O Dom Pedro II, ele já estava bastante doente, tá? Ele tinha ido para a Europa para se cuidar da sua saúde e deixou a sua filha como príncipe regente, né? Princesa regente. E só que assim, não foi do nada. A princesa Isabel acordou um belo dia, ela amava todos os negros, ela resolve assinar a Lei Áurea. Ninguém sabe muita coisa sobre a princesa Isabel, tá, gente? Tem muita gente que transforma ela em heroína, em Deus, uma figura dela, mas não é bem assim não, tá? Porque tem alguns locais que retratam que ela ia para a senzala, que ela se reunia com os negros, mas também tem outros documentos que falam o seguinte, que ela tratava muito mal os escravos, que ela não estava nem aí para a vida deles. Então, assim, ela é uma personagem emblemática da nossa história. A gente não dá para endeusar ela, tá? De forma alguma. Porque, na verdade, eu já vou explicar, aquela simples assinatura não mudou a vida dos negros do dia para a noite. Então, ela já vinha sofrendo pressão de vários locais, né? A Inglaterra, e dentro do Brasil já tinha vários movimentos abolicionistas, tanto as pessoas brancas como negras, eu posso falar isso depois de uma outra aula. Então, ela vinha sofrendo muito pressão e ela sabia que ela não tinha escolha. Então, ela assina a Lei Áurea no dia 13
de maio de 1888 e todos os negros viveram felizes para sempre. Só que não, né, gente? O mundo não acabou no 3 de maio de 1888. A gente tem, e o dia 14 de maio de 1888? Quase ninguém fala disso. O que aconteceu depois que os escravos se veem libertos? A Lei Áurea, ela libertou os negros da escravidão, mas ela não deu condição nenhuma deles se inserirem na sociedade, deles terem uma moradia decente, deles terem emprego digno. O que aconteceu, pessoal? Uma coisa muito comum é que muitos negros se dirigiam para as favelas, na época ainda não eram favelas, né, para os morros, e foram formando as favelas. Então, as primeiras favelas vêm após a abolição da escravidão, porque era o único local que eles tinham. Eles constroem os barracos e tentam ter uma vida digna. Só que, assim, o que sobrou para os escravos, para os agora ex-escravos, para os negros? Trabalhos braçais. E o preconceito continuou muito grande. Os negros eram muito mal vistos na sociedade, mas nunca que um negro ia poder entrar e frequentar logo nesse início o mesmo local que uma baronesa do café, sabe? Então, foi muito complicado, eles eram contratados para fazer trabalhos braçais e ganhavam muito menos. Muitos fazendeiros já tinham começado a trazer imigrantes europeus, então eles preferiam empregar os imigrantes europeus brancos, tá? Para trabalharem nas suas fazendas do que os negros, que já trabalhavam, já sabiam, eles se recusavam a pagar os negros. Muitos acabaram ficando ainda, né, sem saber para onde ir, ficaram trabalhando, ganhando uma mixaria para os seus ex-senhores. Alguns, principalmente no interior, eles conseguiram se apossar de pedaços de terra para tentar prosperar. Só que, assim, uma coisa importante é lembrar de uma lei de 1850, que chama Lei de Terras, tá? Porque antes, no Brasil, não tinha, assim, tipo, você tem que ter um documento e tal, para você comprovar que a terra é sua. Se a terra não tivesse dono, você podia ir lá, começar a plantar, vamos dizer assim, uma só rocinha, e boa, era sua. Só que em 1850, eles criam a Lei de Terras, que era que a terra tinha um valor, e a terra era do governo, no caso. E eles fazem isso para impedir que os negros tenham acesso à terra, porque eles não tinham condições de comprar a terra. Então, foi mais uma das maldades, vamos dizer assim, que o Império fez, que prejudicou a vida dos negros quando eles conseguiram ser libertados. Uma outra coisa interessante, pessoal, é a questão da capoeira. A capoeira, como todo mundo sabe, hoje é considerada um esporte. A capoeira foi durante muito tempo considerada como coisa de bandido, tá? Porque eles falavam que era uma forma dos negros brigarem, se protegerem e tal. Na verdade, hoje ela é um esporte, é uma dança e tal. E foi criado, pessoal, em 1890, uma lei que era a Lei da Vadiagem, que todas as pessoas que fossem pegas sem fazer nada no centro da cidade, qualquer lugar da cidade, ou jogando capoeira, elas seriam presas por vadiagem. O que acontecia? Muitos negros andavam o dia inteiro atrás de emprego, então não tinham ocupação, então eles eram enquadrados nessa lei de vadiagem, tá? E acabavam sendo presos. Então, para piorar a situação, tá? Então, sobre a capoeira, pessoal, só foi em 1973 que ela foi considerada um esporte, tá? Então, com esse vídeo, o que eu quero que vocês entendam? Que a nossa sociedade, ela é uma sociedade racista e que a nossa sociedade, ela foi construída pelos negros. Boa parte de tudo que a gente tem hoje vem desse período, tá? Muitas famílias ficaram ricas através do trabalho dos negros. Então, assim, é para a gente parar para pensar um pouco, né? O que tem sido feito para a gente pagar essa, vamos dizer assim, essa dívida histórica? Eu falo a gente, nós brancos, com os descendentes dos negros. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre formas de preconceito que estão enraizadas na sociedade brasileira, mas por hoje eu vou ficar por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido o processo de escravidão no nosso país, entendido como que o negro é vítima e ele continua sendo vítima depois de quase 550 anos do fim da escravidão, tá? Se gostaram do vídeo, dá um like. Espero que tenham aprendido, se inscrevam no canal. Vou tentar fazer vídeos com mais frequência. Tchau, tchau!